Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Estou aqui para gravar o terceiro tema da sequência das nossas lives, né? Como eu avisei para vocês, o vídeo da live corrompeu, então a gente não conseguiu salvar ele no canal do YouTube. Então eu estou aqui agora para gravar para você não ficar sem esse conteúdo, né? Que é um conteúdo maravilhoso. Esse conteúdo é o conteúdo da formação do nosso cérebro, é a terceira parte da construção do nosso ser, da construção da verdadeira essência humana. E recapitulando um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho do que a gente já viu para você pegar a sequência e vamos falar hoje do quê? Da formação do nosso cérebro, a anatomia do nosso cérebro e como ele realmente interfere na nossa vida. Como essa caixinha maravilhosa que nós temos é extremamente importante na formação da nossa vida. É através dela que nós pensamos, é através dela que nós sentimos, é através dela que nós temos as nossas ações. E é extremamente importante você poder entender isso para poder entender como você realmente tem a sua jornada. Só para a gente poder recapitular um pouquinho, na primeira noite que nós falamos, na primeira live que nós tivemos, nós falamos de quando começa a nossa vida. Quando surge a nossa vida? A nossa vida surge quando? No nascimento, na concepção, ou surge lá atrás, desde o sonho e os desejos dos nossos pais, né, dos nossos avós, daqueles que já estavam aqui neste mundo antes de nós. Eles desejavam a gente, eles sonhavam com a gente, ou como foi isso? Então a nossa vida já se originou lá atrás, né? Muito antes, quem sabe, do nosso nascimento, muito antes, quem sabe, da nossa chegada aqui nesse mundo físico, né? Quando começa a nossa existência. A essência de nós mesmos, ou a essência da influência dos outros. Esse foi o tema da segunda live, né? Nós vivemos a nossa essência ou nós vivemos a essência dos outros? Sim, porque muitas vezes nós trazemos na carga genética, na hereditariedade, né? Nós trazemos muita coisa dos nossos pais, dos nossos antepassados. E nós muitas vezes acabamos vivendo e incorporando esta essência deles. As vontades, os desejos, os jeitos, os gostos, tudo nós acabamos às vezes herdando e deixamos de lado a construção do nosso ser, porque nós somos um ser que vai recebendo informações, vai descobrindo coisas e isso vai impulsionando cada vez mais a nossa vida. E nós vamos crescendo cada vez mais com tudo isso. Então na segunda live, na segunda noite, nós falamos sobre o que herdamos dos nossos pais. Nós herdamos vícios, herdamos jeitos, manias, herdamos um monte de coisa além da fisionomia. E isso faz com que a gente realmente consiga observar que nós, às vezes, vivemos muito mais a semelhança, né, a conexão e a sintonia e uma fidelidade que nós temos com eles do que exatamente com a nossa própria identidade. Pois bem, isso foi o que nós falamos anteriormente. E agora o tema de hoje, né, a formação do nosso cérebro. Né? Como que nós começamos? Nós vamos falar depois da formação lá no bebezinho, como é que o bebezinho tem essa formação. Né? Mas a primeira coisa, essa cabeça, esse cérebro maravilhoso que nós temos, ele vem sendo estudado há milênios. Né? Há muitos anos vem sendo estudado esse nosso cérebro e foi comparado muitas vezes com os animais. Os animais, eles têm uma formação diferente do nosso cérebro. E a ciência vem estudando cada vez mais isso. Primeira coisa que foi descoberta no nosso cérebro é essa questão da massa cinzenta, né? O nosso córtex cerebral, que é essa grande massa cinzenta, cheia de ranhuras, né? E que a gente já viu muitas imagens delas, e que realmente é responsável pela nossa capacidade de pensar, de raciocinar, dos movimentos voluntários e involuntários, é responsável pela nossa linguagem, é responsável pelo julgamento, é responsável pelas percepções, é responsável por todos os nossos movimentos. Está aqui dentro desse cérebro maravilhoso, que ele é extremamente complexo, mas ele é extremamente organizado, extremamente estruturado, e tudo isso faz com que a gente consiga observar a cada momento todas as manifestações que nós temos e as respostas do nosso cérebro a partir de todos os estímulos que a gente recebe, né? Nós vamos falar de algumas partes do nosso cérebro, gente. Por exemplo, não tem como a gente não falar de uma parte que está abaixo, perto do tronco espinhal, né? Que é o cerebelo, que é uma palavra que é vem do latim, ela é um diminuto de cérebro, né? Ou seja, cérebro pequeno.
E esta parte do nosso cérebro é extremamente importante porque ele é responsável pelos movimentos e pelo equilíbrio do nosso corpo. Se nós não tivéssemos essa parte do nosso cérebro, nós sairíamos como marionetes, né? Nós sairíamos cambaleando, né? E não seríamos uma pessoa que conseguiria se movimentar normalmente, né? Nós seríamos como uns bonecos, né? E de repente nós cairíamos, né? Essa parte é extremamente importante. E ele fica pertinho do tronco encefálico, né? Então pertinho, né, do nosso tronco cerebral ali, subindo aqui pertinho da nossa espinha, é ali embaixo, bem da parte de trás do cérebro, é onde ele fica. E é extremamente importante. Além disso, além do nosso cerebelo, dentro dessa nossa massa cinzenta, dentro desse nosso cérebro, como a gente está falando, tem várias partes. Tem uma parte que é extremamente importante, que é o tronco encefálico, que é realmente a parte que vem da espinha, né? E que realmente é como segurasse o nosso cérebro. Essa parte é responsável pelas funções involuntárias. Essa é a primeira manifestação do que nós chamamos, né, e que muitos estudiosos trazem a questão da inteligência física. É uma parte que não pensa, mas é uma parte responsável por coisas extremamente importantes, como a respiração, o batimento cardíaco, pressão arterial, né, o funcionamento do nosso coração, o funcionamento do nosso pulmão é trazido justamente por isso. Ela tem função involuntária. Quando a gente fala das 4 inteligências, né, quando a gente fala assim, que a gente cita das 4 inteligências, a primeira inteligência, a inteligência física, é essa, né, a capacidade que o nosso corpo tem, né, a capacidade que o nosso cérebro tem de estar respondendo e tendo ações que você não pensa para isso, né? A função de respirar, a função de estar com seu coração batendo, dos seus intestinos estar funcionando, dos seus rins estar funcionando, tudo isso não é pensado para que isso aconteça, e isso ocorre. E isso é a responsabilidade do tronco encefálico. Das 4 inteligências, só para a gente lembrar, inteligência física, inteligência racional, inteligência emocional, inteligência espiritual, que são assuntos que nós vamos falar bem mais à frente na constituição do nosso ser. Outra parte extremamente importante, né, do nosso cérebro é o hipocampo, que ele é responsável pela aprendizagem e pelas memórias, né? É uma parte extremamente importante porque ele que vai recuperar as nossas lembranças, ele vai recuperar as nossas memórias desde a infância, desde o momento intrauterino, tudo porque você sabe, nós mesmo lá dentro já armazenamos as informações. Lembram que aquele médico lá do Hospital Albert Einstein fala, né, que mesmo antes de ter neurônios, as células achavam uma maneira de reter a informação, né? Existe uma relação muito forte nisso. E é o hipocampo que vai cada vez mais trazer para a gente essa possibilidade das nossas memórias. Como eu falei, o cérebro ele vem sendo estudado há muitos anos, né? E assim, primeiro pensava-se que era uma coisa só, né? E depois foi vendo que existem várias partes, né? Primeiro o córtex só. Depois foi descoberto que existe, não é só o córtex, né? Tem todas as outras partes. E aí tem o neocórtex, que é realmente uma segmentação do nosso cérebro. Como assim, Marcelinho? O nosso cérebro foi trazido e foi olhado e foi observado de várias maneiras. E com a concepção do neocórtex, o nosso cérebro ele tem 2 hemisférios, ele tem 2 partes, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. As 2 partes, embora elas sejam praticamente iguais, elas têm funções diferentes, elas têm ações diferentes, elas têm objetivos diferentes, elas trabalham de forma diferente, né? Dividido as 2 partes, cada um responde por algumas coisas. Por exemplo, é sabido, a ciência nos traz que o hemisfério esquerdo controla a parte direita do nosso corpo, e o hemisfério direito é a que controla a parte esquerda do nosso corpo. Por isso que nós podemos nos movimentar, estarmos falando, estarmos realmente trazendo outras percepções, conversando, olhando, pensando simultaneamente, senão nós faríamos apenas uma coisa. E isso é uma das grandes coisas que nos difere dos outros mamíferos, né? Que é exatamente essa partição do nosso cérebro, dividido. Os 2 hemisférios, né, do nosso corpo, do nosso cérebro, desculpe,
eles têm realmente funções extremamente importantes. E eles têm realmente concepções diferentes. O nosso hemisfério esquerdo, ele é mais racional, ele é mais rígido, ele é mais consciente. Ele é a parte mais responsável pelas percepções primárias, pelos julgamentos, né? pela questão lógica, pela questão matemática, pela questão sistêmica. Nós podemos dizer que o nosso hemisfério esquerdo é a parte mais organizada, né? É a parte mais lógica, né, do nosso sistema. E o hemisfério direito é o mais emocional, é o mais inconsciente, ele é o que está ligado mais aos sentimentos, né? É extremamente importante. Essa parte do cérebro, ela é a que armazena muitas vezes todas as nossas lembranças e todos os sentimentos e as emoções que a gente teve no passado, desde o momento da nossa gestação. Aqueles comentários que a gente fez a respeito do que a mãe sente, do que de repente a mãe está vivendo no momento da gestação, né? O hemisfério direito armazena. Uma das coisas extremamente importantes que quando a gente fala do cérebro é que o nosso cérebro, ele capta tudo o que acontece conosco desde o momento do surgimento da nossa vida e também, claro, vai trazer a parte da genética. Mas o nosso cérebro, ele vai recebendo estímulos, vai recebendo informações e essas informações, esses estímulos vão sendo armazenados dia após dia, momento após momento, desde o dia que você nasceu, desde o dia que você foi concebido. Imagina assim, quantos anos você tem? Você pega essa data, esses anos que você tem, e multiplica pelos 365 dias do ano e coloca mais 9 meses, que é mais ou menos o tempo de gestação. Aí está a quantidade de dias de armazenamento de informações que você tem no seu cérebro. Porque por mais que você não lembre, por mais que você não consiga acessar, ele está registrado aí dentro de você. E tudo isso fica nesse hemisfério direito, que é o nosso lado inconsciente. E a gente precisa realmente estudar isso, né? Pessoas que têm um lado esquerdo mais dominante, mais forte, são pessoas mais céticas às vezes, são pessoas que às vezes não acreditam tanto nas coisas no primeiro momento, elas precisam estudar, elas precisam analisar aquilo para ver se aquilo tem lógica, se aquilo faz sentido. Pessoas que têm mais evoluído não é a palavra evoluído, é mais desenvolvido o olhar para o hemisfério direito, as pessoas são mais emocionais, elas acreditam mais nas coisas, elas são mais suscetíveis, né, às emoções, se emocionam de uma maneira mais forte. E não que umas pessoas tenham mais um ou mais outro, ou um é mais desenvolvido que o outro. Os dois, na verdade, são impulsionados. Conforme nós tivermos um impulsionamento do nosso hemisfério esquerdo, mais nós vamos buscar a lógica. Mas nós vamos buscar aquilo que o ser humano busca a vida inteira, que nunca vai encontrar, que é a perfeição, né? Mas o ser humano vai estar olhando os detalhes. E aí tem uma coisa muito fácil, muito forte, gente. O hemisfério esquerdo é um hemisfério muito crítico. É ele que trabalha muito o julgamento na gente, né? As nossas autocobranças, as nossas percepções de que está tudo errado, que nós não conseguimos ir, que nós não vamos conseguir fazer, que nós não merecemos e assim por diante. Então tudo isso é extremamente importante a gente observar. E o lado direito? Não, o lado direito é aquele que incentiva, é aquele que vibra, é aquele que comemora, é aquele que se alegra, é aquele que chora, né, com as conquistas. Então isso tudo é muito importante para a gente poder observar esses nossos conteúdos. E a gente precisa realmente olhar para esse nosso cérebro e poder perceber tudo isso. O estudo do nosso cérebro começou há muito tempo atrás. E é preciso a gente entender que nós nascemos e somos prontos para pensar, para raciocinar, mas que nós também somos prontos para sentir e para nos emocionar. Então nós precisamos achar e buscar a equalização. Só que conforme nós vamos sendo impulsionados desde a nossa época de criança, nós vamos desenvolvendo um lado ou não. E é sabido que a gente desenvolve, sim, muito mais o lado racional do que o lado emocional. Por quê? Porque no lado emocional existem às vezes as decepções, os sofrimentos, as angústias, as perdas. E nós vamos falar mais para frente das emoções, né? E aí as emoções vão responder o porquê de tudo isso, que nós não somos impulsionados. Nós somos impulsionados muito mais a sermos frios, mais lógicos, para que a gente não sofra, para que a gente não tenha decepções e sofrimentos e frustrações lá na frente.
Mas isso tudo é feito de uma maneira inconsciente também. Às vezes, nossos pais, nossos avós, nossos professores, nossos irmãos mais velhos, enfim, as pessoas que antecedem a gente, querem evitar situações difíceis para nós. E às vezes o impulsionamento de restringir e não acessar isso faz com que a gente deixe esse nosso lado emocional, né, mais pro lado. E tudo isso, gente, faz parte, essas emoções, tudo isso faz parte de conexões, de sinapses cerebrais que o nosso cérebro vai fazendo, tudo dentro de sistemas diferentes. Além das partes do nosso cérebro, nós não podemos deixar de falar de como as regiões do nosso cérebro funcionam também. E uma delas, que é extremamente importante, que é o que nós estamos falando agora, que é sobre o sentimento, sobre o inconsciente, é o sistema límbico. É o sistema límbico, né? Que é extremamente importante. Darwin já fez um estudo lá atrás, 1872. Ele publicou um livro fazendo um estudo sobre as expressões das emoções nos humanos e nos animais, né? Os animais, eles têm muito mais reações do que emoções, do que sentimentos, né? Eles não têm essa parte desenvolvida. Eles reagem aos estímulos. Embora as pessoas dizem assim, os animalzinhos são muito mais emocional, são muito mais compreensivos do que as pessoas, que os seres humanos. Realmente, eles manifestam isso de uma maneira muito mais fácil, né? Quem tem um animalzinho de estimação sabe disso. Mas isso são expressões diferentes. E depois de tudo isso, depois desse estudo de Darwin, e vai mostrando, outros estudos vieram e contribuíram, fazendo que todo o funcionamento fisiológico através do impulsionamento do sistema límbico e que faz com que a gente possa realmente sentir as coisas, juntado com todas as outras partes, é realmente a função que é a origem de tudo que realmente faz essas relações para a construção do nosso sistema nervoso central, né? Aonde realmente todas as bases, né? Os neurônios estão interligados, né? Todas as conexões podem ser feitas, né? Todas as redes neurais podem ser construídas, trazendo a razão, trazendo a emoção, né? E tudo isso realmente faz com que a gente consiga observar que esta massa cerebral, que esta massa cinzenta, que esse neocórtex, que todas as partes do nosso cérebro é capaz realmente de trazer as correções e as partes certas da nossa vida. Dentro do sistema límbico, eu quero falar um pouquinho sobre o sistema límbico, que tem algumas partes que estão relacionadas no sistema límbico que realmente são importantes. Por exemplo, hipocampo, já falei, é responsável pela aprendizagem e pelas memórias, né? Faz com que a gente realmente retenha. O tálamo são células nervosas, né, que são responsáveis pela audição, pela visão, né, pelo tato, pelo paladar, ou seja, pelos nossos sentidos, que também estão ligados. E é aí muitas vezes que nós recebemos os nossos estímulos. Os estímulos a gente recebe pela audição, pela visão, pelo gosto, pelo tato, pelo paladar, né? Ou seja, nós temos através dos nossos 5 sentidos, né, a captação dos estímulos. E aí, conforme a informação chega, vai sendo direcionado para uma parte do cérebro responsável por aquilo, e isso tudo vai dando as respostas, né? Nós temos o hipocampo. O hipocampo, né, é extremamente importante. Ele representa mais ou menos 1% do tamanho do nosso cérebro. Mas o hipocampo é responsável pelo nosso sono, pelo nosso apetite, né, pela nossa temperatura corporal, pela nossa libido. Tudo isso é realmente trabalhado por um pedacinho bem pequeno do nosso cérebro, né, por um pedacinho minúsculo do nosso cérebro, mas é extremamente importante e também está ligado a todo o nosso sistema límbico. A amígdala, né, que é a glândulazinha que tem praticamente no centro do nosso cérebro, ela está relacionada às nossas memórias semiconscientes e ela também está relacionada a tudo aquilo que envolve as nossas emoções. Né? A doutora Jill Taylor, uma neuroanatomista, ela fala que esta amígdala vai estar prontinha só com 25 anos de idade, né, e que ela está sendo formada, né, ao longo dessa jornada. Então, assim, ela é o órgão que mais demora a ser formado no cérebro, né? E está em formação, está em evolução, e com isso está recebendo ainda todo o nosso conhecimento emocional, racional, está tudo recebendo ali. E estas
muitas vezes, a amígdala ela é responsável pelo reconhecimento da formação, da manutenção de todas as nossas emoções, e isso também está muito relacionado, principalmente com as emoções, às vezes, de medo, né? Os sustos que às vezes a gente recebe na época da infância, na época da gestação, e tudo isso nós vamos falar um pouquinho mais. Né? Qualquer lesão no nosso cérebro, qualquer parte do nosso cérebro que pode estar lesionado, ela pode ser afetada em qualquer um dos nossos comportamentos. Né? Dentro do sistema límbico também tem o giro cingulado, né, que está relacionada principalmente com a nossa visão e audição, né, em relação às nossas emoções, né, vê ou olha para as pessoas e sente e percebe isso. Né? Outra parte também é a área pré-frontal do nosso cérebro, que é onde realmente está ali as maiores conexões do sistema límbico, né? E isso realmente é extremamente importante pela concentração, pelo senso de responsabilidade social, né? Pelo senso do ser dentro do contexto humano. Outra parte também, outro sistema também extremamente importante do nosso cérebro é o cérebro reptiliano, né? Que é chamado cérebro reptiliano, uma parte do nosso cérebro que está realmente ligada com a parte instintiva. O cérebro reptiliano é como se fosse o responsável pela manutenção da nossa vida. Ele é que vai reagir e vai fazer a gente ter vontade de comer, ter vontade de se alimentar, de vontade de sair, de fazer movimentos, de fazer qualquer coisa. É ele que vai buscar muitas vezes os mecanismos de defesa do nosso corpo, né? Fazer com que a gente tenha as reações, às vezes, involuntárias. Né? Ele é inconsciente, ele é instintivo, é reativo. Né? Ele faz, as coisas acontecem, ele já tem um reflexo a respeito de tudo isso. Né? Ele não pensa, ele reage. Né? E isso tudo em qualquer ambiente que a gente esteja ligado. Em qualquer ambiente que a gente esteja inserido, o nosso cérebro faz parte e vai ter essa condição de a gente observar tudo isso. Né? Dentro de tudo isso, gente, esse cérebro que nós temos, essa caixinha que nós temos aqui, pensante, sentimental, emocional, racional, lógica, matemática, ela é responsável pela formação, pela fundamentação, pela manutenção da nossa vida. Embora nosso coração seja extremamente importante, embora nossos pulmões sejam extremamente importantes, nossos rins sejam extremamente importantes, mas quem comanda é esse cérebro. As estruturas que temos dentro desse nosso cérebro são realmente as estruturas que comandam todo o nosso estar vivo. E se nós formos pensar tudo isso, isso é começado a formar desde lá, do momento que nós estamos, né, dentro da barriga da nossa mãe. Né? Se a gente for ver o desenvolvimento pré-cerebral das crianças, dos bebês, existe uma formação, existe uma coisa que acontece lentamente, gradativamente. O desenvolvimento pré-natal, né, começa mais ou menos com 2 semanas de gestação. 2 semanas de gestação é constituída uma coisa que se chama placa neural. Placa neural que ela vai se curvando. Depois que a placa neural vai se curvando, ela vai dar a formação ao tubo neural, que depois ainda vai dar mais origem a 4 partes, né, do nosso cérebro, que tem nomes extremamente complexos. Né? Olha só, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo e medula espinhal. E esses são os antecessores que depois vai construir o nosso sistema nervoso central. E tudo isso lá com 7 semanas de gestação. Olha só que interessante. Com 6 semanas de gestação, o bebezinho já começa, né, a se mexer as mãozinhas, ele já é capaz de engolir, chupar o dedinho, respirar. Então, assim, já está acontecendo a inteligência, né, física se transformando, acontecendo, e ele vai fazendo. E isso é maravilhoso. E ele vai amadurecendo. Quanto mais ele vai amadurecendo, né, mais ele vai crescendo, mais o cérebro vai se formando e mais ele vai tendo estímulos. Extremamente importante algumas coisas, né, gente? Para a gente ter cuidado. Por exemplo, você é mulher grávida, você conhece uma mulher grávida, você já passou pela gravidez. Uma das coisas que os médicos sempre falam é o seguinte: mulheres gestantes têm que tomar ácido fólico. Por quê? Por que tem que tomar ácido fólico? Porque o ácido fólico, ele é extremamente importante, é um nutriente extremamente importante que vai dar realmente o necessário para a formação do tubo neural da criança, né? Que isso realmente é o princípio do cérebro. Então,
vários mecanismos estão sendo formados e esse nutriente precisa realmente estar no corpo da mulher para realmente ser transmitido ao bebê e ter uma boa formação cerebral. Outra coisa, comer peixe. O ômega 3, a gordura do ômega 3, ela é necessária para a formação das membranas externas, né, das células cerebrais. Então, assim, aonde de repente vai ter retidas as informações que são necessárias. E depois as células cerebrais vão ser formadas a partir dessas. Então, é extremamente importante, né, a gente ter esses cuidados. Algumas outras coisas extremamente importantes também, né, gente? Conversar com o seu filho. Né? Você que é gestante, conversar com o seu bebê. Né? Conversa com o seu bebê, mesmo antes dele nascer, estar ali conversando, fazendo carinho. Também é muito importante isso, fazer carinho para o seu bebê, porque ele precisa também disso tudo. Gente, e aí eu não tenho como eu não falar agora, porque na live eu estava falando sobre isso, e de repente a Roberta, uma aluna minha lá de Goiânia, né, que estava grávida na época que a gente estava na formação, e estava grávida da Anne, e a Roberta comentou na hora da live que a Anne estava quietinha, dormindo, né? A Anne já nasceu, estava dormindo, quando ela ligou a live, ela acordou porque de repente reconheceu a minha voz. Eu passei 8 dias falando, né? E a Roberta ali com a Anne na barriga. E isso me emociona, porque realmente é isso, gente. Os filhos escutam e reconhecem a voz dos pais e das pessoas que estão à sua volta. Então, se você está conversando com seu filho, depois que ele nascer, ele vai reconhecer você mais ainda. Ele vai ter a presença do seu carinho mais ainda. Faça carinho no seu bebê. Faça carinho mesmo quando está na barriga. Eu lembro que no passado diziam que era proibido, inclusive, não podia colocar a mão na barriga da mulher grávida. E hoje não, hoje a ciência diz, estimula cada vez mais esse carinho, porque isso realmente vai fazer com que a criança realmente tenha essas sensações. Outra coisa extremamente importante, depois que seu filho nasce, mesmo ele recém-nascido, começa a estimular ele com pequenas brincadeiras, né? Começa a estimular ele realmente a desenvolver essa parte criativa. Ao longo de como ele for crescendo, vai estimulando mais, vai estimulando cada vez mais. É claro que o recém-nascido não tem capacidade ainda de brincar como a gente imagina, né? Mas ele tem as reações já. Conforme os estímulos de sorriso, de brincadeira, você está fazendo com ele, ele vai respondendo. Às vezes os pais querem colocar os filhos em várias atividades para se desenvolver, né? Isso é maravilhoso, mas nós temos que respeitar as fases, né, desta infância para tudo isso, e nós vamos falar isso mais à frente. Mas é extremamente importante para desempenhar a parte criativa. Outra coisa extremamente importante, pais, né? Você desenvolver na criança o gosto pela leitura. Quanto mais você lê, quanto mais você conta histórias para as crianças, mais ela vai desenvolver a parte intelectual, mais ela vai desenvolver a imaginação, mais ela vai desenvolver a relação das coisas. Ela vai começar a concentrar nas coisas, o foco, né? É extremamente importante. Por mais às vezes que você chegue cansado do seu trabalho e diga, pá, mas eu estou cansado para fazer isso hoje. Faça, porque o seu filho está sendo estimulado, será maravilhoso para o estímulo e desenvolvimento dele, né? Outra coisa, música, extremamente importante, música. Quando a música ela gera emoção, seja uma música forte, seja uma música mais calma, ela vai gerar emoção e isso realmente vai poder ajudar o seu filho no seu desenvolvimento, né? Tudo isso é maravilhoso, gente. E o objetivo dessas lives, o objetivo desses conteúdos é justamente isso, né? É justamente isso. Às vezes as pessoas pensam assim, mas Marcelinho, por que você está fazendo tudo isso pela gente? Por que você está passando todo esse conteúdo? Né? Por que você está trazendo isso? Ah, você vai, de repente você vai vender alguma coisa para nós no futuro? Você está fazendo isso para depois poder vender, oferecer alguma coisa? Não, gente, eu não estou fazendo isso para poder vender algo para você. É claro que de repente, depois que nós terminarmos a sequência dessas lives, vai sair um curso sobre isso, porque isso realmente deveria ser um curso feito para as famílias, né? Quem sabe para as pessoas que estão constituindo família, para poder entender todas as suas relações consigo e com os seus familiares, para depois poder repassar para as crianças isso. É claro que isso pode ser que vai acontecer, mas eu não estou fazendo isso para vender isso no futuro para você, porque você já está acompanhando isso comigo. Quem sabe esse conteúdo vai virar um livro no futuro, né? E poder ajudar outras pessoas. Mas eu não estou fazendo isso para vender esse livro para você, eu estou fazendo isso porque você está aqui comigo e acompanhando comigo e é necessário a gente fazer isso. Quem sabe outras tantas pessoas não têm acesso a esse conteúdo. E aí sim, essas pessoas, quem sabe lá no futuro, podem vir a estar buscando alguma coisa nesse sentido.
Mas o meu objetivo aqui com você é ajudar você a se desenvolver, é ajudar você a entender exatamente que você pode, nesse período, olhar para você, nesse período que você está em casa com a sua família, que você está em isolamento, você poder olhar, você realmente poder concentrar nas suas coisas e poder melhorar a sua vida. E é por isso que eu te conclamo e te chamo, né? Convida a família, convida os amigos, manda o contato do Instagram do Marcelinho para as pessoas poderem participar disso, para as pessoas poderem olhar para isso. Então, assim, é isso, gente. É esse o objetivo de tudo isso. É a gente poder olhar e a gente poder realmente transformar a nossa vida e fazer com que a nossa vida cada vez cresça mais dentro desse contexto. Então, eu estou muito feliz por tudo isso. Eu estou muito feliz por poder estar aqui, para poder partilhar com você todos esses conhecimentos, para que a gente possa realmente transformar a nossa vida, né, a nossa consciência. Né? Te desejo felicidade, te desejo paz, te desejo alegria. De repente você vai dizer assim, Marcelo, esse vídeo está mais curto que a live é 1 hora, Marcelo. Mas é que na live também tem as interações, né? E aqui o Marcelinho está falando sozinho. E o conteúdo é o mesmo que a gente passou na live. Então, estou muito feliz, estou muito contente com tudo isso e esperançoso para que nos próximos encontros nós estejamos juntos também, cheio de paz, saúde, e que logo passe essa Covid aí, que a gente possa estar junto novamente, possamos estar juntos presencialmente e não só virtualmente como agora. Legal? Um beijo no teu coração, um abraço, até a próxima.